A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é o nosso devocional. Tomando como base Tiago capítulo 5, versículo 10, que diz: Meus irmãos, tomai como exemplo de perseverança e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, a fé dos quais imitai. Glória a Deus. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A vida que os profetas e os patriarcas foram dirigidas por Deus para que eles vivessem foi proposital, para que ficassem como exemplo para nós. E a maneira que eles agiram, a maneira que eles creram, a maneira que eles esperaram em Deus, todos eles passaram por aflições, tribulações, mas o versículo que lemos faz ênfase em lembrai-vos, toma como exemplo a perseverança e a paciência dos profetas. A ênfase aqui está na perseverança e na paciência. Bom, irmãos, embora tendo vivido em outro tempo, a época que eles viveram era outra história, né? Outra cultura, outro continente, outro estilo de vida. Mas existe uma coisa que é comum para todos os tempos. Existe algo que é comum para todas as culturas. É a maneira como cremos em Deus. Ouvindo a mensagem de ontem à noite pela missionária Arlete, me lembro que ela disse: se você crê em Jesus, então viva como tal. O que não diferencia entre as nações é essa maneira de crer em Deus. Porque a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. E o Senhor Jesus, Ele fez um corpo, que é a igreja. E a Bíblia diz que esse corpo está espalhado no mundo todo. Mas ele tem uma só direção, uma só maneira de crer, uma só maneira de adorar, uma só maneira de servir a Deus. Não há cultura que diferencia, né? E em qualquer lugar que o servo de Deus estiver, ele vai receber as mesmas instruções da palavra de Deus. E qualquer servo de Deus que lê a palavra de Deus vai poder ler o versículo que diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Então não tem como dizer não, país tal, nação tal, tribo tal, povo tal. Eles vivem na libertinagem, mesmo servindo a Deus, é porque a cultura é diferente. Então, amados irmãos, Deus é sábio e os seus mandamentos, os seus ensinos, cabe a qualquer cultura. A Bíblia jamais precisou ser atualizada, porque ela foi escrita para todos os tempos, para todas as gerações. Deus é sábio e Ele fez isso, e isso é maravilhoso aos nossos olhos.
Então, embora os patriarcas e profetas viveram um tempo remoto, um tempo muito distante de nós, eles não conheceram tecnologia, eles não conheceram as facilidades que conhecemos hoje, a facilidade de adquirir conhecimentos, facilidade de pesquisas, facilidade de relacionamentos, facilidade de comunicação. Eles não tiveram nada disto. Mas a Bíblia nos recomenda que a fé que eles tiveram foi a fé genuína, a perseverança e a paciência que eles tiveram em Deus foi genuína e agradou a Deus. Aí a recomendação é: vocês devem imitá-los. Vocês devem viver como eles viveram. Não é na questão de moradia, não é na questão que eles viveram no sentido social, mas é na questão espiritual. A fé dos quais imitai. Eu sei que será muito bem abençoado aquele servo de Deus escolher uma personagem, para poder imitar, ou então imitar um pouquinho de cada um. Eu quero ter a fé, a confiança de Abraão, eu quero ter a paciência de Jó, eu quero ter a mansidão de Moisés, eu quero ter a coragem de Davi, eu quero ser amigo de Deus como Abraão, eu quero ter o coração de Deus como Davi. Então, meus amados irmãos, a Bíblia está recomendando aqui, está dizendo que o mesmo Deus que planejou e que propositou toda a vida dos patriarcas e profetas é o mesmo Deus que tem um propósito grande para nós. E esse propósito se cumpre quando aceitamos os seus planos a viver conforme a sua lei, conforme a sua verdade, conforme o seu querer. A Bíblia recomenda assim ainda: olha, lembrai-vos da paciência de Jó, o que foi que ele passou, mas lembre também o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é benigno, é misericordioso. Então esse versículo, esse texto nos leva a crer que aqueles que em Deus sofrer com perseverança e paciência terão um fim glorioso, porque melhor é o fim do que o começo. Diz mais a Bíblia: não sofra nenhum de vós como ladrão, como malfeitor, como aquele que se intromete em negócios alheios. Não. Mas se sofrer como cristão, tem de que se gloriar, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Então, viver como aqueles homens viveram, mas em Deus, com propósito. Imitai-os, mas em Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós temos uma Bíblia toda que é o nosso parâmetro. Nós temos a vida de tantos homens e mulheres que viveram para Deus, que se tornou o nosso parâmetro. Você pode imitar a cada um. Você estará agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, porque Deus coordenou a vida daqueles homens e mulheres para que servissem de exemplo para a igreja dele hoje. Imitai a fé de cada um. Imite a Josué, servindo a Deus juntamente com sua casa. Imite a Gideão, enfrentando as em nome do Senhor. Imite a Ruth,
que deixou a sua terra natal, seus parentes, para viver na cidade de Deus, na cidade escolhida de Deus. Então, imitai aqueles que viveram para Deus e foram abençoados, foram protegidos. A eles não foram negado bem algum por Deus, a eles não foram negado a proteção. Mas pelo contrário, Deus chegou a dizer: se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado. Se alguém te abençoar, será abençoado. Então imitemos a fé, a conduta de cada um deles, para que sirvamos o Senhor mais de perto, para que nos aproximemos de Deus. E eles servindo a Deus, o próprio Deus chegou a dizer a um deles, a Abraão, por exemplo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele agradou tanto a Deus que Deus chegou a dizer: de agora em diante, todo aquele que viver pela fé, Abraão, será filho de Abraão. Paulo escreveu aos Gálatas, diz: os que crê são filhos de Abraão. Então, ele adquiriu por Deus uma paternidade universal por causa da vida que viveu. E não esqueça que a sua descendência, a sua posteridade será muito abençoada se você viver imitando esses homens e mulheres de Deus. Tenha todos uma semana de vitória na paz do Senhor Jesus.